Som. Dois, som. Vai ser daquela, viu? Vai ser daquela forma sem ensaio, né? E mandando ver. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. O que é?
que nós estamos celebrando a última entrada de Jesus em Jerusalém, um momento marcante, magnífico, o momento em que o povo tira suas túnicas, tira suas vestes e coloca no caminho para Jesus passar, estendem palmas para que o rei dos judeus entrasse em Jerusalém. Esse povo que aclamou com grande voz, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Então, nesse dia, nós queremos lembrar essa entrada triunfal de Jesus, e o texto da nossa mensagem é o texto do Antigo Testamento, o texto de Zacarias. Até destaquei o primeiro versículo, versículo 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, alegria, essa é a palavra-chave. Alegria para nós, que somos o povo escolhido de Deus. Alegria, porque nós podemos estar na presença do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós celebremos neste momento com muita alegria e gratidão ao Senhor que deu a vida em nosso favor. Nós queremos saudar cada um de vocês com estas palavras e saudar de uma forma muito especial os nossos visitantes. Então eu peço que os visitantes que estão aí, que fiquem em pé para que a congregação possa vê-los. Temos ali uma senhora, na fila de banco, aqui, mais 4 visitantes aqui, mais 2 aqui de Curitiba, as pessoas que estão aqui participando conosco nesse momento. Que Deus abençoe o participar de vocês desse culto, que todos nós possamos juntos celebrar ao Senhor com muita alegria. E também, de uma forma especial, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, a nossa saudação em Cristo Jesus. Nós queremos, então, agora cantar o próximo hino que será projetado. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Rei de Judá, Rei de Judá, Rei de Judá.
Esse novo rei, ele surgiu apenas aos olhos humanos, porque ele já reinava juntamente com o Pai e com o Espírito Santo desde todo sempre, desde toda a eternidade. Esse Deus, esse Rei dos Reis, esse Leão de Judá, ele apenas se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para dar a vida em nosso favor. Nós queremos em pé fazer a invocação ao nosso Deus cantando o hino que segue. Estão olhando essa imagem? Não é um momento de recolher as ofertas, mas é um momento de confissão dos pecados. E essa imagem é a imagem da nossa alma quando peca contra Deus. É a imagem de uma alma que está longe de Deus e que, se Deus não vier com a sua graça e com o seu perdão nos acolher em seus braços novamente e nos levar para o seu reino, é uma alma que está caminhando para o inferno. Às vezes pensamos que confessar os pecados, isso é um momento perdido, que nós não pecamos, pois a Bíblia diz que se nós não confessarmos os nossos pecados e dissermos que não temos cometido pecado algum, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não deixem a alma de vocês aqui com a fome, está caminhando apenas para a morte corporal. Mas com a nossa alma, quando estiver com fome de Deus e não receber de Deus o perdão, a nossa alma e juntamente com o corpo estamos caminhando para o inferno. Então confessemos de todo o coração os nossos pecados ao Senhor. Se alguém deseja nesse momento se ajoelhar, fique bem à vontade. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, quando a nossa alma e quando o nosso corpo pecam contra Ti, o Senhor se afasta de nós. E quando o Senhor se afasta de nós, nós não temos vida, nós estamos mortos, a nossa alma passa fome e estamos caminhando para o inferno. Senhor, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que pecamos muito contra o Senhor por pensamentos, palavras e ações.
Sabemos que foram pecados que provocaram a tua ira e fizeram com que nós merecêssemos o castigo tanto nesta vida como na eternidade. Mas chegamos na tua presença com o coração confiante, Senhor, confiante em Jesus Cristo e na tua santa palavra, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro enviado por ti, Senhor. Ele é o Cordeiro dos Cordeiros, o Cordeiro santo, sem defeito, sem pecado nenhum. O seu sacrifício foi suficiente para pagar pelos nossos pecados. Reconhecemos, Pai, que nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu perdão. Em nome desse Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós pedimos: perdoa, apaga de nós todas as transgressões e purifica-nos para a vida eterna. Devolve, Senhor, a vida a cada um de nós. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós podemos ficar com o coração muito tranquilo, porque a graça de Deus, o amor de Deus nos envolve, Deus nos abraça e nos leva de volta para o seu reino. Por isso, como ministro do Evangelho, eu digo a cada um de vocês: fiquem em paz, pois os vossos pecados acabam de ser perdoados. Eu anuncio isso em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 118. Salmo de número 118, versículo 19 até o versículo 29. Nós faremos a leitura em pé, porque logo após nós vamos falar com Deus em oração. Salmo 118, versículo 19 até o versículo 29. Faremos a leitura com divisão por versículos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus, render graças a Ti é um momento maravilhoso. Até o Senhor nos convida para que nós possamos abrir as portas da justiça, e o Senhor abre essas portas em nosso lugar. O Senhor é a rocha, o Senhor é a pedra angular. Em Ti nós podemos confiar. Por isso nós clamamos: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Também, Senhor, nós te agradecemos porque devolveste a nós a vida, concedendo a cada um de nós o perdão dos nossos pecados, devolvendo a cada um de nós a paz com o Senhor.
Esse momento de culto é um momento em que nós queremos sair edificados da tua casa. E por isso pedimos, vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, guiar o nosso coração, guiar a nossa vida, guiar a nossa mente, para que nós em todos os momentos possamos ler, entender a tua palavra, crer nela e levá-la àquelas pessoas que estão famintas, as pessoas que estão caminhando para o inferno, para que nós possamos assim, para que o Senhor possa assim também devolver a vida àquelas pessoas, a coroa da vida eterna. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, assim como somos, com o corpo e a alma, para que o Senhor venha conduzir os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. As crianças poderão trazer a sua oferta neste momento e aí dirigir-se para a escola dominical. E aí eu convido o coral também para que venha aqui à frente e entoie o hino. O coral pode ir chegando enquanto as crianças recolhem a oferta e vão para a escola dominical.
nós faremos as leituras bíblicas para um momento. Texto do Antigo Testamento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 12. Esse é o texto que nós também queremos usar para a mensagem no dia de hoje. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 12. O rei vem de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até às extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esta é a leitura da Epístola. Nós vamos cantar o próximo hino.
A leitura do Santo Evangelho de hoje nós encontramos em Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11, que conta justamente o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11, 1 a 11. Nos coloquemos em pé para esta leitura. Quando se aproximavam de Jerusalém e de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazer isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. Então, até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos cantar o hino que segue. Vamos sentar-se. Só confia no Senhor que não vai Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Deus,
nos acompanhe nesse momento e que pelo seu Espírito Ele nos dê entendimento na sua palavra, igualmente a todos que estão nesse momento nos acompanhando pela internet. Tem a chegada de algumas pessoas que alegram muito o nosso coração. Eu penso que cada um de nós já teve essa experiência em sua casa ou na sua vida, de estar muito tempo esperando alguém com muita ansiedade no coração. E quando essa pessoa então chega, você faz uma grande festa. Algumas pessoas, pode ser a nossa mãe, pode ser a chegada do nosso pai, dos irmãos, dos amigos que há muito tempo conhecemos e com os quais muito tempo vivemos. Imagina a chegada de um rei na sua casa, na sua vida. Nós temos diante de nós o profeta Zacarias. A mensagem que Zacarias traz, do capítulo 1 ao capítulo 8, leva o seu nome. Segue de perto a mesma mensagem do profeta Ageu, que iniciou um trabalho, e a chegada de Zacarias foi fundamental, porque ele continuou na mesma mensagem que Ageu. Sua primeira intervenção, então, ela data de outubro ou de novembro do ano 520 antes da chegada de Cristo, e trabalhou mais ou menos até 518 antes da chegada, uns 3 anos antes então de reinaugurar o templo. Ageu conseguiu provocar uma grande renovação da mensagem de Deus naquele momento. E Zacarias foi também quem continuou aquele movimento da mensagem de Ageu. Vejam que eles fazem 2 apelos. Eles apelam para a fidelidade às promessas de Deus. Eles fazem o povo refletir na fidelidade das palavras de Deus em toda a história da humanidade, e também concernente ao futuro. Aproveitando os distúrbios políticos daquele momento, daquela situação, então certamente toda aquela bagunça política daquele tempo provocou até um certo desânimo no povo de Deus. E então vem aqui o profeta Zacarias. O profeta Zacarias tem a missão da parte de Deus de animar, de erguer a fronte daquele povo, de erguer o ânimo para que o povo não desanimasse. O povo estava sofrendo. Sim, sofria muito aquele povo de Deus. Aquele povo estava destruído, estava em pedaços. Mas veio o profeta e enche de esperança o coração daquele povo. Ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vejam como é fantástico. O rei está chegando. Alegrem-se, não se entristeçam, não baixem a cabeça, não desanimem, porque o vosso rei está chegando. E ele fala que este rei, ele vem montado num jumento. Por que jumento? Jumento porque era o animal que demonstrava humildade. Naquela época, ainda o cavalo se usava somente para os príncipes, os reis que utilizavam o cavalo. Os outros não, os outros usavam o jumento em sinal de humildade. E vejam só que até o exército de Davi usava jumentos e não cavalos.
Por quê? Para mostrar humildade também. Este rei veio. Isso é real. Isso não é imaginação. O Rei dos Reis veio aqui neste mundo. Ele veio para aquele povo, ele veio para nós, em nossos dias. Se fosse fantasia de que isso aqui fosse uma história, uma fábula, certamente nós poderíamos fechar a Bíblia, pegar a Bíblia e ir embora. Poderíamos voltar para casa, se nós não acreditarmos nestas palavras. Então o texto ele cita dois atributos de Deus: justo e salvador. Vejam bem, justo e salvador. Ele está trazendo o que o povo não tinha. Aquele rei tão esperado que o profeta acaba de anunciar, ele diz que ele vai trazer justiça e salvação. Justiça aqui no sentido de justificados, de tornados santos perante Deus. Não é o justo de simplesmente julgar uma causa de forma justa, mas também significa trazer justiça, justificar o povo perante o Senhor. Até hoje, para nós seres humanos, esse ser justo e justificado, nós precisamos de Jesus. Século 20, com tanta tecnologia, nós precisamos de Jesus. E não precisamos somente 50%, 60% ou 99%, nós precisamos 100% de Jesus. Porque nós não conseguimos nos sermos justos, justificados perante Deus, nós nos tornar justos diante de Deus, e nem conseguimos a salvação pelas nossas obras. Vejam o que diz Isaías, quando muitas vezes nós tentamos chegar perante o Senhor e colocar uma lista de coisas boas que fizemos, nós falamos: Pai, dê uma olhada nessa lista que eu tenho aqui, minhas obras que eu fiz durante meus 50 anos de cristão lá na terra. O Senhor não acha que eu, por causa dessas obras, mereço o céu? E o pior é que nós, volta e meia, tentamos fazer isso, comprar a salvação de Deus, como se isso fosse algo negociável, mas não se negocia. Então vejam o que diz Isaías: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós somos imundos, e as nossas obras é como um trapo de imundícia, é como um pano sujo, rasgado, sem valor diante de Deus. São assim as nossas obras, quando nós a levamos perante o Senhor para conseguir negociar a vida eterna. Elas não servem para nada. Essas obras não tiram os nossos pecados, não nos purificam e não colocam em nosso coração a fé. É uma pena que muitas pessoas continuam buscando, sacrificando o seu próprio corpo, continuam buscando o céu pelas suas mãos. É uma pena. É uma pena, e isso acontece até mesmo dentro da igreja. Porque nós, seres humanos, nós temos na nossa mente: eu faço uma coisa, então eu mereço algo em troca. Mas nós não merecemos nada em troca de Deus. Nós não somos, não adianta nós apresentarmos qualquer coisa para Deus e falar: Deus, vamos negociar a salvação, porque nós não negociamos. Isso é inegociável. É uma pena que muitas vezes nós até participamos da ceia querendo negociar a salvação com Deus. Não vamos a ela com o coração crendo nas palavras de Jesus: dado
e derramado em favor de vós. É uma pena que nós muitas vezes não cremos nisso. Porque quando nós tentamos, lutamos, esperneamos para alcançar o céu, nós nos acabamos, sendo que o céu, ele foi conquistado por esse Rei justo e Salvador que veio. Diz o texto no versículo 10: Ele anunciará a paz às nações. Vejam, essa paz que aquele rei montado num jumento, essa paz que ele vai trazer, não é a paz que eu dou a vocês, não é a paz que o mundo dá para nós, mas é a paz de espírito. É aquela paz que eu e você recebemos antes, quando nós aqui pedimos perdão pelos nossos pecados. É aquela paz que de fato vem, Deus traz ao nosso coração e diz: eu amo você, eu te perdoo, eu te dou a salvação de novo. Não é aquela paz de dizer: eu não vou falar nada para não brigar com o meu semelhante. Não é essa paz. Não é aquela paz que eu não vou brigar pelo que é justo só para não haver briga. Não é essa paz. Mas é a paz eterna, a paz da alma, a paz que me faz colocar minha cabeça de noite no travesseiro e descansar tranquilo. E até de dizer: Senhor, se quiser me levar essa noite, pode levar, porque eu estou pronto. A hora que o Senhor me tirar daqui, eu sei que eu vou estar ali, na tua presença. É essa paz que Deus dá. É aquela paz que dá certeza do coração: os teus pecados estão perdoados. E quando os pecados estão perdoados, nós temos uma imensa paz em nosso coração. Então, justo e Salvador. Justo e Salvador. O que é isso? Eu tenho aqui. Vocês sabem o que tem aqui dentro? O que é? Nada. Eles acham que eu não tenho nada aqui dentro. Mas alguma coisa tem. Vamos chamar o Paulo. Vem cá, Paulo. O que é um presente? O que é um presente? Você sabe? Quer falar? Pode falar. O que é um presente? É algo dado para nós de coração de graça. É algo dado. Além de dado, é de graça. Tá? É isso mesmo. Você merece? Não sei, depende do que tem dentro. Dá licença, o presente é seu, eu vou até deixar você aqui. Sabe o que é isso? É uma coroa. Por que uma coroa de presença? Faço ideia. Alguém sabe? Você acha que você merece uma coroa? Esse rei, quando ele desceu lá, esse rei que é anunciado pelo profeta Zacarias, ele disse que ele é um rei justo e Salvador. É o rei que deu a vida e nos conquistou algo que nos é dito lá em Apocalipse 2:10. O que diz lá em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós merecemos a coroa da vida? Você merece a coroa da vida? Fala. Merecido não mereço, segundo a gente, mas crendo em Deus e em Jesus Cristo, sim. Tá, então ela não é sua. A princípio, não. Por que a princípio? Você não crê?
Sim, eu creio, mas a princípio eu sou feito do pecado. Né? Você é o quê? Gerado do pecado, feito do pecado. Então você é pecador. E isso te torna indigno da coroa? A princípio, sim. Tá? Nós somos pecadores. O fato de ser pecadores, nós estamos espiritualmente mortos, nós somos defuntos, nós nascemos defuntos no inferno. E isso aqui, apesar de não merecermos, o que Deus faz? Jesus coloca sobre nós. Não merecemos, somos indignos, mas Jesus coloca a coroa sobre nós. Pelas obras? Se for pelas obras, então Deus nos tira a coroa. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o que aquele rei humilde montado num jumento trouxe para nós: vida eterna. Vida eterna. E essa coroa, aqui simbolicamente na cabeça do Paulo, representando cada um de nós, ela está sobre nós, enquanto cremos. Mas essa coroa, se não deixarmos de crer, ela não será tirada. Ela não tem valor para nós se nós não crermos. Mas se crermos, nós receberemos da mão desse Rei, justo e Salvador, a coroa da vida eterna. Muito obrigado. Creia sempre nesse Jesus. Creia sempre nesse Rei justo e Salvador. Que essa coroa é nossa, conquistada pelo que diz aqui no versículo 11: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. O sangue da aliança. Já se falava em sangue da aliança lá no Antigo Testamento, e então eu quero só ler o texto para mostrar para vocês o texto de Êxodo, que diz assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Esse era o sangue antigo, o sangue impuro de novilhos. Mas Deus fez conosco, que vocês lembram, de uma nova aliança, de um novo acordo: o sangue do Cordeiro imolado, o sangue puro, santo, sem defeito, em nosso favor, o justo pelo injusto. Vejam, irmãos, que diz assim o texto de Apocalipse, versículo 1, 5 e 6: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai,
a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelo sangue de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a ressurreição. Ele é a vida que eu e você recebemos. Não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso e Ele nos dá de presente a sua graça. Tendo a certeza no coração de que não precisamos mais vencer o pecado, verter sangue. Não, vocês não precisam pegar uma navalha e cortar os pulsos e fazer um pacto de sangue com Deus. Esse nosso sangue é impuro e Deus não quer. Ele colocou um pacto de sangue puro, santo e sem pecado em nosso favor. Por isso eu digo a cada um de vocês: voltem-se de todo o coração ao Senhor. Inclinem não somente os vossos joelhos, mas inclinem o coração e a mente diante do Senhor. E que nós juntos com aquele povo diante de Moisés, eles falaram assim: o que o Senhor falou, nós obedeceremos, nós cumpriremos. E nós vamos cumprir não para merecer o céu, mas nós vamos cumprir porque através desse cumprir nós vamos testemunhar o que corre dentro de nós, o que passa dentro do nosso coração, a fé em Jesus. Nós somos luz neste mundo, portanto, vamos também dizer ao Senhor: a salvação, a justificação não é nossa. Nós não podemos fazer nada para tê-lo, para mudar essa situação. Mas diante do nosso povo, diante das pessoas, sim, nós podemos mudar de vida, lutar com todas as garras, inclinar o nosso coração diante do Senhor em oração, e Ele vai nos dar força para lutarmos contra os pecados. Que Deus mantenha o nosso coração firme nessas palavras e firme nessa promessa, firme na alegria de saber que o nosso Rei, justo e Salvador, veio e cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Que Deus nos guarde hoje e sempre nesse caminho para a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o hino que segue.
Nesse momento nós vamos orar. Nós temos aqui alguns pedidos e agradecimentos. Os pedidos que nós temos em aniversariante, Luciana Luz, aniversário hoje. Enfermos, José de Greenwald pede oração para o sogro que está muito enfermo. Família de Martin Mundel pede oração para que tudo ocorra bem no tratamento dele em Cuiabá. Gonilda pede oração para sua família. José Vieira, bispo, está viajando, vamos pedir proteção à viagem. Queremos também colocar, semana passada agradecemos aí pelos 63 anos de matrimônio de Tealmo e Augustina Zimmermann. Hoje eles estão aí conosco. Queremos aí agradecer a Deus por este momento novamente. Também nós queremos incluir o senhor Luiz Ferreira, que reagiu positivamente aos medicamentos e pôde realizar a cirurgia para a colocação de um catéter. Então, se vocês lembrarem, nós oramos por ele há algumas semanas atrás, tá? E ele conseguiu fazer a cirurgia. Então ele já fez, está bem e agora já recebeu alta e deve estar em sua casa, tá? Então esses são os nossos pedidos e agradecimento que nós temos. Fiquem bem à vontade para orar neste momento, para falar com Deus Todo-Poderoso. Vamos orar com confiança, não duvidamos, não vamos fazer que nem aquela senhora que esteve no culto no sábado à noite e ouviu o pastor dizer assim, que a fé remove montanhas, porque está escrito na Bíblia, e ela morava justamente atrás de uma montanha, e como era um local muito frio, a senhora disse, o pastor disse lá que se a gente orar, a fé pode remover montanhas. Então ela orou para que Deus durante a noite tirasse a montanha dali. E pela manhã, ela abriu a janela logo pela manhã, cedinho, e sabe o que aconteceu? A montanha continuava lá. Daí ela disse assim, eu sabia que tu não ia sair dali. Então não adianta nós orarmos e falar, Senhor, nesse caso é impossível para ti. Nós vamos orar por orar, né? Não, nós temos que orar com confiança. Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo. Então vamos orar com confiança. Nesse momento cada um poderá ficar à vontade. Nós vamos cantar o hino que segue, assim como nós vimos fazendo outras vezes, intercalando cada petição, cantando a estrofe do hino. porque Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Rei que na primeira vez
veio humilde, montado num jumento. O Senhor veio humilde para cumprir a vontade do Pai em nosso lugar. Nós estamos felizes com isso. Nós estamos alegres porque o nosso Rei já veio uma vez e Ele virá novamente. Jesus virá novamente com todo o seu poder, com toda a sua glória, rodeado de anjos para o grande julgamento. Senhor Pai, nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti e queremos fazer isso. Queremos confiar todos os dias. E quando nós oramos, Senhor, nós queremos de fato confiar que o Senhor pode tudo. Que nós não apenas oremos com a nossa boca, mas com o nosso coração, com a nossa alma, porque nós podemos confiar em Ti. Te somos imensamente gratos por todas as bênçãos que derramaste sobre nós. Muitas e muitas foram as bênçãos nesta semana, Pai. A proteção, o carinho, o cuidado durante a noite. Nos livraste de tantos perigos do trânsito, de assaltos e de tantas outras catástrofes naturais em nosso mundo. O Senhor conserva o nosso município ainda, Pai, em bom estado. O Senhor tem cuidado do nosso país de uma forma muito legal, muito bacana. O Senhor demonstra o seu carinho a cada aniversariante e te somos gratos, Pai, também pela Luciana, por mais um ano de vida que deste a ela. Pai, colocamos o nosso agradecimento pelo Luiz Ferreira, que conseguiu realizar a cirurgia tão esperada do catéter. Obrigado por esta cirurgia, por conduzir os médicos. Obrigado, Pai, pela recuperação muito rápida dele e dele já ter recebido alta. Obrigado por ter estado com ele. Continue se mostrando a ele como o médico dos médicos, pois em Ti nós podemos confiar. Senhor Deus, obrigado pelos 63 anos de matrimônio do Tealmo e Augustina Zimmermann. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre esse casal. Obrigado pelo bom exemplo que nós temos deles, que é possível sim, pela Tua bênção e pela Tua graça, o casal viver junto até que a morte os separe. Assim, Pai, o nosso muito obrigado, nós clamamos, Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Senhor, abençoa meu ser e ser a paz do meu viver. Nós colocamos diante de Ti, Pai, todos os preparativos para esta semana que nós celebramos a morte e a ressurreição do Teu Filho. Permita que pastores, líderes das congregações, os cristãos do mundo inteiro, eles possam se engajar nesse trabalho de levar Cristo para todos. Que essa mensagem da salvação possa chegar ao coração de muitas pessoas que não acreditam em Ti, de que estão longe do Teu nome. Colocamos, Pai, esse trabalho nas Tuas mãos e pedimos que pelo Teu Espírito Santo coloque a fé no coração de cada uma daquelas pessoas que se afastaram de Ti ou que talvez nunca creram no Teu nome, para que eles também Te conheçam e venham louvar e bendizer o Teu santo nome. Colocamos o trabalho da nossa IELB, do nosso distrito, para que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Colocamos aos Teus cuidados os enfermos, Pai, a Josélia, nos colocamos juntamente com a Josélia, que pede oração pelo seu sogro, que está muito enfermo. Esteja com ele, Senhor. E também com a família do seu Martim Mundel, esteja com eles, porque eles estão em Cuiabá, em tratamento médico. Cuide deles, Senhor. A Gunilda pede oração também pela sua família. Entregamos essa família juntamente com a Iracema Greenewald aos Teus cuidados, Pai. O Senhor conhece o problema de cada uma das famílias que aqui está e entregamos cada uma delas nas Tuas mãos, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Colocamos também nas Tuas mãos o José Vieira, que está viajando. O proteja, Pai, para que ele possa chegar ao seu destino em segurança.
Tudo isto e o que mais o Senhor quiser acrescentar em nossa vida, nós colocamos em nome do nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém. Senhor, abençoa meu ser e seja a paz do meu viver. Senhor, agora me despeço, entrego em tua mão, faze de mim o que quiseres, pra me manteres cristão, para quando a minha hora finalmente chegar, eu possa estar em teus braços, em tua paz descansar. Senhor, abençoa meu ser, seja a paz do meu viver. Oremos em conjunto a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que foi derramado em favor de todos vocês. Façam isto todas as vezes que vocês o beberem, em memória minha. Amém. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está pronta, que nós possamos participar desta mesa com o nosso coração, crendo que este é o sangue da nova aliança que Jesus fez conosco. Esse é o sangue que nos redime, é o sangue da vida. Esse é o sangue que Deus derramou na cruz em nosso favor. Creiamos nas palavras dado e derramado em favor de nós. Enquanto a mesa é preparada, nós vamos desejar a paz do Senhor aos irmãos. Oferece o pão da vida para
É muito bom, irmãos e irmãs, receber este sangue da aliança, o corpo e o sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos de uma forma visível pão e vinho, e de uma forma sobrenatural o corpo e sangue do nosso amado Senhor e Salvador. Que este corpo e este sangue de Jesus vos fortaleçam e vos preservem na fé para a vida eterna. Demos graças ao Senhor e oremos. Querido Deus, nosso amado Pai Celeste, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, e Jesus deu o sangue. Esse é o sangue real, é um sangue nobre que vem do Senhor. Ele deu o corpo e o sangue para ser sacrificado em nosso lugar. E esse corpo e sangue agora, eles nos fortalecem na fé. Eles nos dão vida, eles nos trazem a paz. Pedimos, Pai, que eles também nos deem coragem para nós agora sairmos daqui, voltarmos para o nosso lar, alegres e também cheio de coragem para testemunhar a fé que existe em nosso coração, para que nós possamos sair daqui falando juntamente com aquele povo: o que o Senhor falou, nós faremos. Fortalece o teu povo, Senhor, e abençoa também neste momento o nosso ofertar. Recebe as ofertas como nosso culto racional, aquele culto que nós podemos entender, que nós estamos dizendo ao Senhor muito obrigado, e que essas ofertas possam também servir para o trabalho do teu reino aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento, esse é um privilégio também poder ofertar para o reino de Deus. Então cada um poderá trazer a sua oferta enquanto nós cantamos o próximo hino.
aposentar, né? Naqueles 2 momentos até agora que eu fiz coisas especiais. Cadê minha esposa? Está dando saída. Cadê? Já foi? Pois é. Mas ela está por aí. Vamos fazer isso? Não? Peraí. Cleide está aí? Enquanto ela vai lá, o Nelson vai lá buscar a Cleide. Então nós vamos passar os avisos e depois nós voltamos. Enquanto isso, fica mais nervoso. Pessoal, amanhã cedo nós temos aí culto no bairro Liberdade, às 17 horas também o ensaio do teatro. Então, se alguém ainda quer fechar o contrato com a congregação aí para salários, quer acertar salários para afins de demonstrar os seus dons no teatro, vem aqui amanhã, tá? Amanhã às 17 horas. Terça-feira nós teremos aqui no templo atividade da escola às 19 horas e 30 minutos. Por essa razão, nós não poderemos ter um ensaio do coral na terça-noite. Já conversei com o Delvair aí, já pedi perdão para ele por isso. Tá? Então o ensaio do coral ficará para quarta-feira à noite, tá? Às 19 horas e 15 minutos. Então quarta e não terça-feira, tá? Quinta-feira nós teremos então um ensaio do teatro às 7h30 aqui, com toda que foi contratado aí luzes especiais então para a peça. Então as pessoas vêm aqui, instalam na quinta-feira, já ensaiam e ficará até na sexta-feira à noite instalado. Então por isso mudamos de quarta para quinta. Sexta-feira nós teremos o culto da paixão aqui na congregação, 19 horas e 30 minutos, e o culto da Páscoa será no domingo de manhã, às 6 horas. Pessoal, assim fica um incentivo aí para nós, essa data tão especial, que nós não deixemos passar em branco, que nós venhamos à igreja, porque é um momento marcante. Se os cristãos não achar motivo nesse dia para louvar e bendizer ao Senhor, então nós estamos deixando o mundo tomar conta. Então venham no domingo de manhã. Eu sei que é cedo, mas é uma vez por ano, né? É uma vez. Depois vocês têm o resto do dia para comer churrasco e dormir, tá? Vocês podem dormir à vontade. Então no domingo às 6 horas da manhã. Lembrando apenas que no dia 28 nós teremos assembleia para o chamado segundo pastor. Ah, sim, ela me lembrou aqui, até eu queria ter falado, que no domingo de manhã nós teremos o café da manhã, tá? Então cada um traga um prato, não vazio, mas cheio, tá? Cheio, que aqui nós vamos se encarregar de esvaziar eles, tá? Aqui nós damos um jeito. Café margoso, né, Efrane? Pão com banha, chucrute ali também pode trazer, se quiser, tá? Então, domingo de manhã. Presidente? Boa noite, congregação. Quero reforçar novamente que nós, jovens da União Juvenil, estamos vendendo pizza. E não pista, como eu falei vez passada, né? Pizza, calabresa e frango com catupiry. R$15. A gente não vamos entregar ela assada. Vamos sim entregar pronta para assar. Com 20 minutos num forno elétrico, num fogão mesmo de casa ou num fogão de barro também serve. Então, é isso aí. Pode procurar qualquer um dos jovens que estão aqui. Entregamos para todos eles. Cada um deve ter um bocadinho para vender. Então aí, pessoal, vamos ajudar a gente. Obrigado. Oi. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de comunicar a vocês que nossas transmissões estão funcionando todos os sábados. Hoje mesmo, eu estava dando uma olhada ali, nós tínhamos até 15 pessoas, né, ao mesmo tempo olhando. E eu queria convidar quem estiver interessado a participar do nosso grupo, né? Há algumas semanas atrás nós tivemos a reunião das áreas
e algumas pessoas que estavam interessadas em ajudar a participar tiveram. Mas eu acredito que aqui ainda existem pessoas que têm esse dom, né? Vamos dizer assim, o dom de poder talvez trabalhar com a câmera, talvez poder trabalhar lá atrás no computador. Não é difícil, eu falo para vocês, é extremamente fácil. Então aí eu deixo o convite, pode procurar eu, Eliseu, Christopher, a Mônica, minha esposa, até o Ivo também já está sabendo, o pastor. E aí dê seu nome para a gente poder trocar uma ideia, a gente poder sentar um dia aqui, um sábado, um domingo, para a gente poder conversar. Tá? Obrigado. Mais um recado aqui. Pastor pede para os pais das crianças de 6 a 12 anos trazerem as crianças para ensaiar o Teatro da Páscoa amanhã às 15 horas até às 16h30. Então tragam as crianças também. É um momento bacana, um momento de preparar as crianças também. Quem sabe serão bons atores aí, né? Então amanhã à tarde e também no sábado, depois na instrução, sábado de manhã. Até inclusive sábado de manhã não tem instrução, então quiserem marcar um pouquinho mais cedo, a Bia está aqui. Tá? Vamos marcar então para as 9 horas no sábado de manhã. Como não tem instrução, então poderão começar o ensaio às 9 horas no próximo sábado de manhã. Tragam então os vossos filhos. Tá? Só lembrando que o boletim informativo está pronto e de novo deu um vírus lá, né? Em vez de marcar abril, continuou março os aniversariantes. Mas os aniversariantes são os de abril que constam lá, tá? Só em cima o vírus conseguiu me enganar, mas embaixo está tudo ok, tudo certinho, tá? É isso? Então, agora passemos a palavra ao Ivo, então. Ele ficou mais nervoso agora com isso. Com certeza. Não, foram poucos os momentos que a gente conseguiu, digamos assim, transmitir. Eu gosto de fazer as coisas com música, então tenho estado pouco aqui na frente, né? Mas durante meu namoro surgiu uma música que era chamada Nossa História, né? Até o Hiroshi, não, o Takeshi não está aqui hoje, mas o Takeshi fez parte dessa letra. Ela nasceu em Porto Velho durante um Joé, né? Takeshi e outros mais daquela época saudosa, ano 2000. E depois outra oportunidade foi no casamento. Alguns de vocês eu acredito que ainda lembram. E agora já era para ter sido, queria ter apresentado mais cedo, porque em homenagem ao Dia da Mulher, e especialmente a minha mulher, né? Mas tinha sempre muitas coisas no culto, digo, não quero estender muita coisa, vamos deixar para mais tarde. O pastor foi compreensivo comigo e deixou um espaço hoje. Então esse aqui eu coloquei o nome de Presente Lindo. Vou tentar, né? bênçãos que de ti emanam, Senhor, são tantas contá-las não posso, mas um coração trago alegre aqui para dar-te louvor.
Quem quiser homenagear a esposa, fique à vontade, tá? Isso é bom. Isso cultiva o amor, isso cultiva o compromisso assumido, isso cultiva a paz dentro do lar. E isso nós temos que continuar dando sempre apoio para que as nossas famílias estejam sempre unidas e bem fortes. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Nós vamos encerrar o culto cantando o último hino. Trevas